Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Renato. Na nossa aula de hoje, dando sequência à aula passada, iremos estudar a nomenclatura de compostos com cadeia ramificada, parte 2. Se você não assistiu à parte 1 ainda, eu vou deixar o link da aula 1 aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, para que você possa estar assistindo, tá? Porque é interessante que você assista primeiro a parte 1, para depois assistir a parte 2, para que você possa entender melhor. Tudo bem? Vamos lá então? Bem, pessoal, continuando, eu trouxe aqui esse exemplo de composto com cadeia ramificada, onde tudo que está destacado aqui de vermelho nesse composto será a cadeia principal, e tudo que estiver fora da cadeia principal, que está destacado aqui de azul, são as ramificações, que nós podemos chamar também de radical ou de grupos substituintes. Eu posso me referir a essas ramificações com três nomes: ramificações, radical ou grupos substituintes. E agora, como nomear uma ramificação, radical ou grupo substituinte? Para nomear as ramificações é bem simples. Primeiro, eu vou ver qual tipo de ramificação está ligada à cadeia principal e verificar quantos carbonos eu tenho nessa ramificação. Depois, eu vou colocar o prefixo, que é o que indica o número de carbonos, mais o sufixo -il ou -ila. Aqui no exemplo, por exemplo, no carbono 2 e no carbono 4, eu tenho uma ramificação com um átomo de carbono. Então, o prefixo para um átomo de carbono é met, mais o sufixo -il, vai formar o nome da ramificação metil. Ou se eu usar o sufixo -ila, vai ficar metila. Mas é mais comum usar o sufixo -il, tá? Por isso que fica metil. E se eu tiver, como por exemplo, no carbono 3 da cadeia principal, uma ramificação com dois átomos de carbono, como é que vai ficar? Tenho aqui a ramificação com dois átomos de carbono. Sei que o prefixo para dois átomos, que eu já aprendi nas aulas passadas, é et. Acrescento o sufixo -il e vai ficar etil. Se for 3, vai ficar propil, 4, butil, 5, pentil e assim por diante. Tudo isso aí tem no livro didático de vocês e a gente já viu nas aulas passadas, tá? É só para revisar. E como é que eu vou dar o nome desse composto aqui todinho? Como é que eu posso fazer a nomenclatura dele? Vamos ver lá então? Primeiro, eu vou identificar as ramificações e aonde elas estão localizadas. Primeiro, vai ser o 3-etil. Por quê? Porque aqui no carbono 3, eu tenho ligado à cadeia principal um grupo etil. No carbono 2 e no carbono 4, eu tenho dois grupos metil. Como são dois, eu coloco o prefixo di, mais o metil fica dimetil. E o 2 e o 4 está mostrando que a ramificação metil está ligada uma no carbono 2 e a outra no carbono 4. E, por último, você coloca o nome da cadeia principal. Como na cadeia principal eu tenho 5 átomos de carbono, o prefixo para 5 átomos de carbono vai ser pente, só tenho ligações simples, vai ser an. Como é hidrocarboneto, o sufixo é o. Então fica pentano. E o nome desse composto todo vai ficar como 3-etil, 2,4 dimetil pentano. Esse é o nome desse composto aqui. Tudo bem? Vamos continuar? Aqui nessa tabela eu trouxe alguns exemplos dos principais tipos de ramificações de acordo com o número de átomos de carbonos, para que a gente possa fixar melhor. Aqui, por exemplo, quando na ramificação tiver um átomo de carbono, o nome dessa ramificação vai ser metil. Quando na ramificação tiver dois átomos de carbono, o nome da ramificação será etil. Esses exemplos, metil e etil, a gente acabou de ver no exemplo passado. E quando for com três átomos de carbonos? Eu tenho duas possibilidades. A primeira possibilidade é o propil. Por que propil?
Porque a ligação pendente, que é essa aqui, ó, que liga a ramificação à cadeia principal, ela está em um carbono primário e é linear. Por isso, o nome desse tipo de ramificação é propil. A segunda possibilidade para 3 átomos de carbono é o sec-propil, isopropil ou propano 2-il. Existem esses 3 nomes, mas o mais comum é o sec-propil, tá bom? E sec por quê? Porque a ligação pendente, que é essa aqui, que está nesse carbono, a ligação pendente que liga essa ramificação aqui à cadeia principal, ela está em um carbono secundário, que é esse carbono aqui. Ele está ligado a 1 e a 2 carbonos, por isso ele é um carbono secundário. Como tem 3 átomos de carbono na ramificação, é propil, e como a ligação pendente, que é essa aqui, ó, que liga essa ramificação à cadeia principal, ela está em um carbono secundário, recebe esse prefixo sec. Então, o nome da ramificação fica sec-propil. Tudo bem até aqui? Bem, continuando. E quando na ramificação eu tiver 4 átomos de carbono? Quais são as possibilidades que eu vou ter para o nome das ramificações? Nesse caso, eu tenho 4 possibilidades. A primeira vai ser qual? Vai ser o butil. But por quê? Porque eu tenho 4 átomos de carbono, aí acrescento o sufixo il, fica butil. E ele é butil também por quê? Porque a ligação pendente, que é a ligação que liga a ramificação à cadeia principal, ela está aqui nesse carbono primário e é linear. Por isso, o nome butil. Segunda possibilidade, temos o isobutil. Por que iso? Porque eu tenho a presença de uma bifurcação dupla. Uma bifurcação aqui embaixo e outra aqui em cima. Sempre que tiver esse tipo de bifurcação, eu vou acrescentar o prefixo iso, e como nessa ramificação eu tenho 4 átomos de carbono, acrescento o nome butil, então vai ficar o nome dessa ramificação isobutil. Terceira possibilidade, nós temos o sec-butil. Só relembrando, por que sec? Porque a ligação pendente que está aqui nesse carbono, ele é um carbono secundário. Essa ligação pendente, que é a ligação que liga essa ramificação à cadeia principal, ela está aqui nesse carbono secundário. Por isso recebe o prefixo sec, de secundário, mais a terminação butil. Então, o nome dessa ramificação fica sec-butil. Quarta possibilidade, nós temos o terc-butil. E terc por quê? Porque a ligação pendente, que é essa aqui, que é a ligação que liga a ramificação à cadeia principal, ela está aqui nesse carbono, que é um carbono terciário, que é um carbono que está ligado a 3 outros carbonos. Então, como a ligação pendente está no carbono terciário, recebe o prefixo terc, e como nessa ramificação eu tenho 4 átomos de carbono, fica butil. Então, o nome dessa ramificação vai ser terc-butil. Tudo bem até aqui? E quando eu tiver na ramificação 5 átomos de carbono, eu vou ter também 4 possibilidades. A primeira será qual? Será o pentil, porque a ligação pendente está em um carbono primário e é linear. Segunda possibilidade, eu tenho o isopentil. Por que iso? Porque eu tenho uma ramificação, uma bifurcação, aqui embaixo, e tenho outra bifurcação aqui em cima. E como na cadeia eu tenho 5 átomos de carbono, o nome dessa ramificação vai ficar isopentil. Iso porque eu tenho uma bifurcação e pentil porque eu tenho 5 átomos de carbono nessa ramificação. Terceira possibilidade, nós temos o neopentil ou 2,2 dimetilpropil. Porém, o nome mais comum que vocês vão usar mais é esse aqui, o neopentil. E por que neopentil? Neo porque a ligação pendente ela vai estar aqui nesse carbono primário, porém essa ramificação não é linear, por isso que recebe o prefixo neo.
E pentil, porque na ramificação eu tenho 5 átomos de carbono. Então, o nome dessa ramificação vai ficar neopentil. Quarta possibilidade, eu tenho o terc-pentil. E terc por quê? Porque a ligação pendente ela vai estar aqui nesse carbono terciário, que é um carbono que está ligado a 3 outros carbonos. E como nessa ramificação eu tenho 5 átomos de carbono, recebe o nome pentil. Então, o nome dessa ramificação toda vai ficar terc-pentil. Tudo bem até aqui? Agora que nós já vimos os principais tipos de ramificações, vamos ver agora os 4 passos que nós temos que seguir para nomear um composto com cadeia ramificada. Primeiro, devemos identificar a cadeia principal, ou seja, a sequência que tiver o maior número de átomos de carbono. Segundo, numerar os carbonos da cadeia principal, de modo que devemos usar a combinação que dê os menores números possíveis para os carbonos a que as ramificações estão ligadas. Terceiro, citar as ramificações em ordem alfabética, precedida dos números dos carbonos aos quais estão ligadas a cadeia principal. Por exemplo, se na cadeia principal eu tiver um grupo metil e um grupo etil ligado a ela, como tem que ser citado em ordem alfabética, primeiro eu cito o etil com o carbono ao qual ele está ligado, e em segundo lugar eu cito o metil, citando também o carbono ao qual ele está ligado. Tudo bem até aqui? Quarto passo, nomear o hidrocarboneto referente à cadeia principal. Sempre para finalizar a nomenclatura desse tipo de composto, a última parte que eu tenho que fazer é nomear o hidrocarboneto referente à cadeia principal. Ou seja, falar se é um pentano, se é um butano, se é um hexano e por aí vai. Tudo bem até aqui? Nós vamos encerrar essa segunda aula aqui. E na terceira aula, que será a nossa próxima aula agora, será uma aula só com resolução de exercícios. Então, se você já assistiu a parte 1 e a parte 2, assista agora a parte 3, que é só com resolução de exercícios, para a gente exercitar e fixar tudo que aprendemos na aula 1 e na aula 2. Tudo bem? Fiquem em paz e até mais.